O que está por trás da movimentação do governo Bolsonaro de criar a CPI da Petrobras? Seria criar uma narrativa para justificar a privatização da maior estatal brasileira? Para entender e analisar essa questão, nós conversamos agora com Carlos Zaratini, que é deputado federal pelo PT no estado de São Paulo. Boa noite, deputado Zaratini. Prazer em falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos, a todas, a vocês. Deputado Zaratini, esta última semana, várias narrativas aí envolvendo, por parte do governo federal, envolvendo a Petrobras. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente aí, o senhor, que é deputado federal, como é que está essa movimentação lá em Brasília e essa narrativa aí de querer criar uma CPI, que a gente sabe que tem um pano de fundo, que na verdade seria a privatização da Petrobras. É isso mesmo, deputado? É isso mesmo. Olha, o que está acontecendo no Brasil hoje? Os combustíveis não param de aumentar. E não param de aumentar porque o governo adotou esse famoso preços internacionais do petróleo, paridade internacional de preços, que cobra do povo brasileiro o mesmo preço de mercado dos Estados Unidos e da Europa. Então, nós produzimos petróleo barato, refinamos barato, os combustíveis são produzidos com preço bem razoável aqui no Brasil, mas são vendidos ao preço internacional. Então a Petrobras está ganhando um lucro enorme. Mas não é a Petrobras, é os acionistas da Petrobras. Praticamente 30%, 35% fica com o governo do lucro e o restante é dividido entre acionistas nacionais e internacionais. Pois bem, o governo, como não quer mexer nesse ponto, que é o ponto central, o governo fica criando marola, fazendo marola. Uma delas é essa ideia de acusar a Petrobras de prejudicar o povo brasileiro. Parece que a Petrobras é uma pessoa assim que tem mente própria, né? Quando, na verdade, eles querem usar essa ideia de CPI da Petrobras para fazer um palanque contra Lula e contra o PT. Então eles querem fazer uma CPI para, vamos buscar lá o petrolão, vamos trazer de volta essas questões, quando a questão central hoje é o superlucro da Petrobras, que é um ponto que eles não têm vontade nenhuma de mexer. Deputado, eu queria também trazer para a nossa conversa a questão das trocas de presidência da estatal. Foram já 4, estamos aí com um interino, que é o Fernando Borges, e esse jogo de cena que o governo vem fazendo com essas trocas, como se isso fosse resolver a questão da alta dos combustíveis. Como que o senhor avalia isso? Olha, nessa semana, na terça-feira, nós convocamos o ministro de Minas e Energia, que é o novo ministro, Adolfo Sachida, para depor na Câmara. Pois bem, ele foi muito claro. O governo não vai mexer no preço de paridade internacional. Terminou ainda falando, nós somos a favor do livre preço de mercado, ou seja, o livre preço do mercado internacional. Então, nada vai mudar nessa política da Petrobras. O que o Bolsonaro quer é se apresentar como alguém que luta pelo povo, que defende o povo brasileiro, quando a gente sabe que, na verdade, ele é um algoz do povo brasileiro. Ele, Paulo Guedes, defendem os interesses dos bilionários brasileiros e de fora do Brasil. Deputado Zaratini, e como é que está essa questão envolvendo, por exemplo, presidente da Câmara, o Lira, especificamente? Porque, de um lado, tem Bolsonaro querendo jogar a responsabilidade em cima da direção da Petrobras e da presidência, essa direção e presidência indicada por ele, digamos assim, e do próprio Centrão, esse Centrão que apoia o governo Bolsonaro. E o presidente Arthur Lira é ligado ao Centrão e está lá na base de apoio a Bolsonaro. Como é que está essa questão desses preços altíssimos, dessa política de preço da Petrobras no Congresso Nacional, deputado? Olha, o governo está batendo cabeça. O Centrão está batendo cabeça também porque eles não acham uma solução para isso. Você vê, cada dia eles soltam uma. Já falaram em taxar os superlucros da Petrobras, recuaram. Já falaram em tirar os impostos
zerar o ICMS e agora estão recuando. Agora estão falando em criar o voucher do caminhoneiro, estão falando em aumentar o auxílio emergência, o Auxílio Brasil para R$ 600. Enfim, ampliar o auxílio gás. Então, cada dia eles soltam uma ideia diferente. Por quê? Porque eles não têm clareza do que fazer. Existem problemas orçamentários que dificultam essa estratégia. Existe problema legal, porque criar um novo programa em ano de eleição é proibido. Esse voucher do caminhoneiro seria um novo programa. Então, eles não sabem se decretam emergência, né, fazem um decreto de emergência nacional. Eles não sabem o que fazer. Então, nós estamos aguardando, vamos ver. Nós vamos continuar mostrando para o povo brasileiro a raiz do problema, né? Vamos continuar denunciando isso, porque é isso que tem que mexer. O próprio ministro Sachida apresentou um gráfico na comissão dizendo o seguinte, que a Petrobras ela produz 10% do petróleo mundial, mas dentre as empresas de petróleo, ela foi que teve 30% do lucro. Então você imagina, o petróleo da Petrobras é 3 vezes mais lucrativo do que as outras petroleiras. Um verdadeiro absurdo. A Inglaterra, onde tem aquele primeiro-ministro Boris Johnson, que é de direita, ele resolveu taxar os superlucros da British Petroleum, né? E não é um governo de esquerda, é um governo de direita. Então, aqui no Brasil, está claro o interesse do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Uhum. A gente teve, na semana passada, uma grande alta dos combustíveis, mais de 14% do diesel e mais 5% da gasolina. Mas dados da Associação de Importadores de Diesel já diz que essa alta não foi o suficiente para ainda equiparar o preço internacional, que a gente diz e a gente sabe que é o grande problema dessa alta dos preços, essa política de paridade do preço com o dólar e a própria Petrobras e os trabalhadores da Petrobras, ali organizados pela FUP, pela Federação Única dos Petroleiros, já anunciaram, já falaram, já declararam que a gente pode sofrer um desabastecimento de gasolina ali para o próximo mês e também no de agosto. A gente está caminhando para um colapso de acesso a combustível no Brasil? Olha, na verdade, eles reduziram. Hoje as refinarias brasileiras produzem, em média, 85% da sua capacidade. Elas poderiam aumentar. Isso reduziria a dependência de importações, porque o Brasil importa cerca de 25% do óleo diesel que é consumido aqui. Então, se houvesse essa ampliação do refino, diminuiria essa dependência. Agora, a Petrobras, ela pode ser também importadora. Olha o que aconteceu do Michel Temer para cá. Mais de 400 empresas se cadastraram como importadoras de óleo diesel e de gasolina. Então, essas empresas estão ganhando muito dinheiro. Se a Petrobras fosse a Petrobras, a importadora, ela poderia fazer um mix de preços e fazer um preço mais razoável para o povo brasileiro. Mas como eles querem garantir que essas importadoras privadas ganhem dinheiro, eles não querem mexer com isso. Então você vê, tem muitos interesses em jogo, né? Tem muita gente ganhando dinheiro fácil e nós temos que botar um ponto final nisso. A Petrobras, você ouve o discurso por aí, mas está aumentando o preço no mundo inteiro. É verdade, o preço do petróleo está aumentando no mundo. Porém, aqui no Brasil, nós temos uma vantagem em relação ao resto do mundo. Nós produzimos petróleo barato. E por que o povo brasileiro, que é quem habita esse solo, né, não pode ter esse benefício de ter um petróleo mais barato, um combustível mais barato, se ele tem essa dádiva da natureza? Então, nós deveríamos garantir aquilo que nós temos direito, que é combustível mais barato. Deputado Zaratini, o senhor tocou num ponto anteriormente na sua fala sobre os dividendos e os lucros da Petrobras. Vários, e foram os lucros altíssimos. Mas em nenhum momento a gente percebe ou vê uma sinalização do governo
para o papel social desses dividendos da Petrobras para a população brasileira. Por que, diante de tudo isso, não se pensa em trabalhar essa questão e o papel social da Petrobras para a população brasileira, deputado? Olha, você veja, a Petrobras teve o ano passado 106 bilhões de reais de lucro. Esse ano vai chegar a 200 bilhões de lucro, né? Esse lucro, cerca de 70% dele vai para a mão dos acionistas privados. Então, nós deveríamos, minimamente, taxar esses lucros, porque são lucros fora do padrão. Eles têm que ter uma taxação especial, aumentar a tributação da contribuição sobre lucro líquido. Isso o governo poderia fazer através de um decreto, praticamente, né? E, evidentemente, aquela parte do lucro que corresponde à parte do governo, que é cerca de 30%, o governo deveria aplicar de forma objetiva, diminuindo o custo ou subsidiando o custo de alguns combustíveis, especialmente o gás de cozinha. Nós, o ano passado, aprovamos o Auxílio Gás. Foi um projeto de minha iniciativa com apoio da bancada do PT. E esse projeto garante um subsídio de metade do valor do botijão. Só que o governo, ao invés de pagar para todas as famílias que têm direito, que seriam 24 milhões de famílias no Brasil, ele só está pagando para 5,5 milhões. Então, é um absurdo. O governo deveria usar esse dividendo que ele, governo, recebe e distribuir o auxílio gás para todas as famílias que precisam e não só para 5,5 milhões. Uhum. E, deputado, só para encerrar nossa entrevista aqui, que a gente está chegando ao final do nosso tempo, voltando a falar da CPI, sobre as articulações ali no Congresso, há a possibilidade de emplacar, há interesse de alguma parte, de alguma bancada, de emplacar essa CPI de fato aí às vésperas das eleições? Olha, é mais um gesto de desespero do Bolsonaro. Ele quer emplacar. Quem assinou o pedido da CPI foram deputados do PL, encabeçado pelo Eduardo Bolsonaro, né? E o objetivo claro deles é usar a CPI como palanque. Agora, não existe um amplo apoio para a CPI, né? O próprio PP, que é o partido do Arthur Lira, não assinou até agora a CPI. Eu acredito que eles não vão ter condições de emplacar essa CPI, porém, nós temos que ficar de olho, né? E, evidentemente, se ela for aberta, nós vamos lá para lutar muito, porque nós queremos discutir o lucro excessivo da Petrobras hoje. Isso que é o problema que atinge o povo brasileiro. Então é isso, conversamos com o deputado federal pelo PT, Carlos Zaratini. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço vocês, um grande abraço, parabéns pelo trabalho da TVT. Abraço, deputado. Abraço.